Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Ter vocês conosco todas as quartas-feiras é para a gente um motivo de privilégio, onde possamos juntos estudar, averiguar, analisar, refletirmos a respeito desses conhecimentos sublimes trazidos nessa maravilhosa obra que fora psicografada pelo nosso grande Francisco Cândido Xavier, seu coração em suas mãos santificadas, através do benfeitor André Luiz, que é uma espécie de repórter do mundo espiritual, por ele encarregado pela espiritualidade amiga, a trazer esse acervo de informações fundamentais para o despertamento da alma humana. São ensinos catalogados no mundo espiritual, segundo Emmanuel, por 12 grandes almas do mundo espiritual, preparadas em conformidade com os ensinos do Evangelho Sagrado de Jesus, numa linguagem absolutamente possível de ser compreendida, numa linguagem de fácil compreensão, e trazendo exemplos do dia a dia nosso. Todos nós conhecemos os que essas obras colocam no dia a dia, quer seja aconteceu conosco, com o vizinho ou com o familiar, e é muito importante a gente entender o desdobramento de nossas ações. Eu sempre digo que essa obra fantástica de 13 volumes, de 13 livros, é uma espécie de um curso aprofundado de evangelho prático. Tudo a gente vê nos ensinos trazidos por Jesus, na vivência da caridade, do amor, do perdão, da fraternidade, da benevolência, da indulgência do perdão. Os casos postos e contados aqui, tudo mostra a repercussão de nossas fragilidades humanas. E tudo isso é um convite ao despertar da alma humana. Portanto, é um material precioso demais, muito rico, para que possamos dar à nossa reencarnação o máximo de proveito possível. Pois Jesus dizia que nós colhemos o que plantamos. Se nossas dores hoje são fruto do plantio do passado, não tem como a colheita do futuro ser boa se não plantarmos a boa semente hoje. Portanto, é uma obra fundamental a cada um de nós. Estamos estudando a obra número 7 dessa maravilhosa coleção, chamada Entre a Terra e o Céu. E neste livro em especial, ele foca muito isso. Traz uma história de uma família em conflitos, em angústias profundas, em atritos, a família de Amaro e Zumira, que teve Odila. Odila foi a primeira esposa dele, também a menina Evelina e Júlio em conflitos, para a gente entender que esses conflitos não são de agora. O que a gente está vivenciando agora fruto de nossos procederes, de nossas ações do passado que estão aflorando hoje. Nós vamos entender isso. Por que isso é importante? Para que a gente entenda que as nossas ações de agora, elas repercutem no hoje, ou aqui, no mundo que estamos vivendo, ou no futuro, e também repercute aqui entre o céu e o inferno, porque as ações nossas aqui também repercutem no mundo espiritual. Uma prece que fora feita por Evelina, lá no primeiro capítulo, em função da angústia de casa, atingiu as resplandecências espirituais, chegou ao nosso lar. Veja a repercussão disso. E veio pessoalmente o ministro Clarence, o ministro de nosso lar, o ministro do Ministério do Auxílio, em pessoa, o André Luiz e Hilário, para em socorro, como repercussão, como diz o ministro Clarence, de uma prece, toda ela repercute, ela reverbera, ela tem uma consequência. Veio ele pessoalmente prestar socorro a esta família e verificou-se que essas questões, essas intrigas, essas dificuldades da família, têm muito mais personalidades nesse processo todo, né? Uma viagem que fora feita, depois de conhecer os bastidores da família, entre que o menino Júlio desencarnou afogado no mar. E aí o ministro Clarencio foi, juntamente com André Luiz e Hilário, visitar uma colônia espiritual onde alberga, onde recebe as crianças do mundo espiritual, chamado Lar da Bênção, para visitar o menino, saber as circunstâncias e entender esse desanuviado processo todo. Como é que se deu como é que está ele no mundo espiritual?
E verificou-se que ele estava numa situação muito difícil, porque ele fora vítima no passado, não nessa encarnação, num suicídio, numa tentativa de suicídio por envenenamento, que não conseguiu desencarnar, mas sim tentou de novo e desencarnou, afogado, com gravíssimas lesões no perispírito dele, que continua a repercutir. A doença, a lesão no perispírito, continua no futuro. E também, quando o André Luiz, o ministro Clarencio e o nosso amigo Hilário foram visitar o menino Júlio na Casa da Bênção, levou duas mãezinhas com o propósito da ideia de Deus assiste o homem pelo homem, de levar duas mãezinhas para visitar os seus filhos desencarnados, porque é da natureza de Deus assistir a cada um dos seus filhos. E a visita das mães aos seus filhos desencarnados, jovens, tem muita importância para o consolo das mães e muito de apoio à criança que está no mundo espiritual. Veja que coisa interessante. Uma dessas mãezinhas que foram conduzidas por ele era a Antonina, e fora visto no lado de Antonina, quando foi pego por André Luiz e Hilário, para em desdobramento ir ao mundo espiritual e o lado da bênção, que ela era mãezinha de 4 crianças, ainda muito jovens, e um dos meninos, o Marco, com 8 anos, também desencarnou. E ela foi visitar esse menino. Foi visto também que na casa dela tinha um senhor desencarnado, um velhinho desencarnado, que descobriu que era o avô dela, chamado Leonardo Pires, dementado, etc, etc. Quando retornam do mundo espiritual, quando eles retornam todos para deixar de volta da visita, depois da visita também a Júlio, e deixam a Antonina em casa, que passaram como segunda etapa a cuidar do velhinho dementado, que estava lá, Leonardo Pires, ele o tempo todo só falava de um grave problema acontecido na Guerra do Paraguai, onde tinha ele uma companheira, uma mulher de alguma forma desequilibrada, chamada Lola Ibarruri, que por uma imensa paixão que tinha por ela, ele assassinou uma pessoa chamada Esteves, que também se relacionou ao mesmo tempo um crime passional. E ele estava preso a essa culpa do passado terrível, né? Fora visto no capítulo 12, vamos estudar o 13 hoje, as condições psicológicas de Leonardo Pires, numa situação dramática, envolto num perispírito ainda muito cheio de energia desarmoniosa, de ódio, ressentimento do passado, um perispírito pesado, obscuro, cheio de energias desarmoniosas. E fora dito por o ministro Clarencio que para tratar e cuidar de Leonardo Pires, como, na verdade, aquele a quem ele assassinou, o Esteves, estava encarnado, haveria necessidade do encontro, possivelmente, entre os dois espíritos, e era adequado, e Loli Barruri também, era importante, portanto, que esse tratamento, essa assistência fosse feita à noite. Por quê? Para trazer esses espíritos que estavam encarnados em desdobramento para um colóquio, para um entendimento, tentar desatar os nós do passado. É guardar as proporcionalidades, como hoje é feito nos consultórios de terapia de vidas passadas. Não com esse nível de sofisticação, naturalmente, mas identificar no passado onde está o problema para tentar ser trabalhado. Então, é com essa ideia que a gente começa, então, uma rápida síntese do capítulo 3, chamado Análise Mental. E diz assim, André Luiz: o relógio terrestre, à noite, era por 13h30, disse ele, aproximadamente, quando voltaram à casa de Antonina. Quem voltou? André Luiz, ministro Clarencio e Hilário. A casinha toda dormiu, calma. Acocorado no canto estava Leonardo. Quem é Leonardo? O velhinho em espírito, dementado, que tinha sido avô na encarnação passada. De quem? De Antonina. Ele sempre estava na casa dela, onde buscava. É a única pessoa, segundo ele, de toda a família. Ele fora pai de vários filhos na encarnação passada. Mas ninguém lembrava dele, nem a ex-esposa. A única pessoa que se lembrava dele em orações era a dona Antonina, que fora neta dele no passado. Muito bem. Estava pensando. Então, para ele ser visto, e é importante essa explicação, para o trio de espíritos bem mais elevados que Leonardo serem vistos por ele tiveram que adensar o perispírito. Já explicamos isso nos capítulos passados. Adensar o perispírito para poder ser visível, que a faixa vibratória dele já era distinta em termos de elevação espiritual. Então, Leonardo pode vê-los depois que adensaram o perispírito, reconhecendo como o estado dele era de profundo desequilíbrio, dementado, começou então a gritar, como viu os três, a gritar, etc., pedindo então socorro. Ajuda-me, disse ele, pelo amor de Deus, estou preso, completamente desequilibrado e louco. Clarencio, o ministro bondoso, pediu para se acomodar, sentar numa cadeira,
e induziu ele na prece. Ô, meu filho, vamos fazer uma prece para você se acalmar. E ele, como na verdade não fora muito afeito à religião no passado, disse: olha, eu não me lembro de nenhuma oração no passado, esqueci tudo. Ou seja, ele é muito apegado à ideia da oração decorada. Aquela que você muitas vezes faz a oração, você nem sabe o que está dizendo, só repete. E ele achava que só tinha valor aquela decoração. Eu não me lembro de nenhuma oração. Oração, na verdade, nós sabemos que a prece é conversar com Deus, é criar uma conectividade, é uma conexão nossa com o Criador. Basta abrir o coração e ter sentimento e verdade. Isso. Mas ele não tinha essa compreensão. Eu não lembro de nada. Então disse o ministro Clarencio, o Clarencio fez uma prece magnífica, pedindo a Deus que iluminasse o coração daquela criatura, que ajudasse, buscando sossegar ele, dar confiança íntima, a súplica, uma oração muito bonita, feita a Deus, né? Pedindo proteção a ele, que também, de alguma sorte, que ele estava desavorado, estava infeliz. A prece era nesse sentido, né? Então, todos ficaram emocionados com a petição com a oração feita, inclusive o próprio André Luiz e o Hilário, que estavam presenciando, né? Segundo ele, após essa oração feita com muito amor por Clarencio, ele se acalmou, de alguma sorte, né? O avô de Antônio ele se aquietou, ficou tranquilo. Clarencio, então, depois dessa prece feita a Deus, né, começou a aplicar-lhes força magnética, passe magnético na cabeça, na área cerebral do Leonardo, visando beneficiá-lo. Após ser aplicado esse passe magnético, ele, Leonardo, em espírito, começou a ficar abatido, ficou abatido, e começou a ficar sonolento e, de repente, adormeceu. A cabeça caiu sobre o corpo, ficou lá profundamente dormindo. Então, o ministro Clarence foi explicar a André Luiz e a Hilário o que tinha acontecido. Disse, olha, a corrente de força, ou seja, o passe magnético devidamente dinamizada, foi aplicada sobre ele, o passe magnético, arrancá-lo-á, quem? A mente de Leonardo Pires, da sombra anestesiante da amnésia. O que, quer dizer com isso? As criaturas que têm um trauma grande, como o caso como ele, que ficou preso no passado em função de uma culpa profunda por ter assassinado alguém, ele parou lá no tempo. Ficou lá, esqueceu do resto, ele só se lembrava dessa história. Só lembrava daquele fato, estava preso no tempo. É tanto que ele o tempo todo via o espírito, o espírito do Esteves o tempo todo, mas Esteves estava encarnado, não tinha sentido nenhum ele ver de novo, porque ele o tempo todo. Ele viu o espírito de Esteves na noite, no dia, o tempo todo estava lá, como se a perseguiram. Era a imagem, o sentimento da culpa da mente dele. Que, na verdade, não podia ser Esteves, porque Esteves estava reencarnado, não tem sentido nenhum estar o tempo todo. Está obsidiando ele, porque ele estava encarnado, mas ele via o tempo todo, ele parou no tempo. Então, esses passes magnéficos feitos pelo ministro Clarencio na cabeça de Leonardo é para ele fugir daquela minéria, daquele esquecimento e relembrar o passado. Por que você relembrar o passado é importante? Para chegar à origem do problema dele, Leonardo, e ali tentar trabalhar, juntar os personagens que fizeram parte daquele drama e tentar trabalhar com eles para vencer aquele momento de dor e de profunda culpa que ele estava passando. Então, isso, olha, podendo, isso me esclarece, poderemos, então, sondar-lhe o íntimo com mais segurança, ou seja, que ele relembre aquela época para que o cenário posto da época possa ser trabalhado, trazer as figuras que participaram desse drama e tentar a repactuação dessas criaturas. Diz, então, André Luiz, e é uma análise mental desse momento, né? Assistido, assim, diz o ministro, assistido nossos recursos, qual? O passe magnético, a memória de Leonardo, do velhinho que ali estava, o avô de Antonina, registrará registrará no tempo informações quanto à causa, ou seja, a causa que deu origem àquele complexo de culpa profundo, de remorso imenso que ele sentia. Ou seja, é rememorar, é você fazer uma retrospectiva no tempo e chegar naquele momento onde aconteceram os fatos, para tentar trazer, para entender as circunstâncias de como o fato aconteceu e tentar a repactuação daquelas criaturas envolvidas no problema e, ao mesmo tempo, tentar curar, tirar ele daquele drama profundo, daquela letargia, daquela situação difícil que parou no tempo naquela época. Né? Essa era a intenção. Que eu retém junto da neta. Quer dizer, a grande questão também do ministro Clarence era entender por que hoje Leonardo Pires o tempo todo estava junto da neta. Quem é a neta? Porque estava por causa de neta, qual é a neta? É a Antonina. Ele não era ligado à neta, ele dizia que era a única pessoa que lembrava dele,
E é importante que a gente lembre que todo esse processo de assistência, de atendimento à família de Amaro, de Zumira, etc., e agora de Antonina, tem tudo a ver com uma única prece, com um único oração, com um único pedido de intercessão feito pela menina Evelina, naquele dia fatídico em que a família estava envolvida. E a gente vai ver mais na frente que tudo está entrelaçado, desanovelar esse processo todo. Antonina, Leonardo, tudo tem a ver com esse passado longínquo, as coisas não são por acaso. Por isso que, na verdade, na ida deles ao lado da bênção, ele nomina Antonina, diz os filhos que ela tinha, o Marcos que morreu, o Leonardo, porque isso tem a ver tudo com o drama lá da primeira família, que a gente vai desenrolar, ver no tempo essa situação toda. Né? Aí, ó, ver entender a causa, né? Aclarando-nos para quem? Para André Luiz, ministro Clarence e Hilário, a situação, ainda sob prováveis ligações que nos conduzirão à equipe, a chave do socorro. Socorro a quem? O socorro a Leonardo, que estava dementado. Ele precisa entender a situação toda, a dramaticidade, a gravidade, para poder chegar o socorro a benefício dele mesmo, de Leonardo. Por isso que precisa ler a mente, na tela mental, localizar no tempo, ele lembrar dessa história toda para tentar arrancar dele essas informações. Mas o retrocesso das recordações poderá verificar-se de improviso? Perguntou Hilário, curioso como sempre. Escuta, basta a aplicação, é possível, então, ele rememorar com a aplicação desse espaço magnético? Então, disse o ministro Clarence, sem dúvida, disse Clarence, a memória pode ser comparada à placa sensível, diz o ministro, que é o influxo da luz, a aplicação das energias sublimes sobre ele, guarda para sempre nessa placa que é a mente, a memória, né? Guarda para sempre as imagens recolhidas pelo espírito, no curso de seus inumeráveis aprendizados, significa isso, nas suas inumeráveis reencarnações, está tudo gravado nos escaninhos da alma. É como se fosse um escaninho, com suas gavetinhas, essa placa, tudo está posto. É como se fosse uma placa de vídeo, está tudo guardado nos escaninhos. Pensamento, lembranças, fatos, nada se esquece, está tudo armazenado desde o começo. Quem fomos nós somos hoje a junção de tudo que já fomos, mas está tudo guardado lá, no nosso porão, nos nossos arquivos, né? Diz ele, né? Cada existência de nossa alma, disse ele, em determinada expressão e da forma do corpo, nós tivemos, as várias corpos que já tivemos, várias encarnações, é uma edição da experiência, é um aprendizado obtido em cada reencarnação. Nas vezes que voltamos à carne, para provas e expiações, o que aprendemos, o que erramos, nossos acertos, nossos erros, está tudo lá posto, disse ele, né? Conservada em prodigioso arquivo, esses caninhos que falei, né? De imagens e de pensamentos, que, em superpondo umas às outras, jamais se confundem, ou seja, são arquivos distintos, nada se confunde com o outro, está tudo guardadinho lá. A grande questão para entender a ligação de Antonina com ele, porque ele estava lá, é buscar essas informações lá onde eles estão. E essa aplicação das energias para ele ir lá, ele relembrar essas questões todas. Muito bem. Em obras de assistência, que assistência não estão ali assistindo o Leonardo Pires, está dementado, em a situação de ajuda, como é que estão fazendo aqui, de assistência, qual que desejamos movimentar, é preciso recorrer aos arquivos mentais. Esses arquivos, esses caninhos estão lá postos, buscar as informações onde estão, de modo a produzir certos tipos de vibrações, ou seja, na hora que você vai, localiza o quadro e cria essas lembranças na mente da criatura que está com trauma, essa mente que está com problema, ele cria uma vibração que ele consegue atrair para o ambiente onde se encontra aqueles espíritos implicados e ali se tentar se fazer uma repactuação, né? Produzir certos tipos de vibração, não só para atrair, olha aí, atrair, como eu estava falando, a presença de companheiros ligados ao irmão daquele episódio, vivenciar esse drama, né, sofredor, que nos propomos socorrer, mas também para descerrar os escaninhos da mente, ou seja, acessar esses escaninhos e tentar encontrar a origem dos problemas nas fibras recônditas que ela detém, a mente, né? E as aflições e feridas invisíveis, ou seja, as chagas da alma, nossos grandes dramas do passado, nossos grandes erros do passado, deixam sequelas, deixam marcas, deixam feridas, deixam chagas, né?
E então, ia perguntar aí lá, quer dizer, então, aí, de repente, a telepatia, os espíritos mais elevados têm a capacidade de antecipar o que está se pensando, quando, na verdade, Hilário já ia perguntar, já vinha o ministro Clarence com a resposta, porque captou a pergunta dele. Isso é, meu filho, a mente, disse o ministro Clarence, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Olha que informação interessante, gente. Lembra que esse livro é da década de 40. Hoje, as terapias de vidas passadas é, de alguma sorte, hoje, um meio termo entre o que disse Clarencio naquela oportunidade e o que ele estava dizendo agora daqui para frente no livro, para o futuro. Quer dizer, é possível se intervir no passado para se tentar localizar o problema e tentar equacionar, ou tentar ajudar, ou minimizar o problema. Olha aí que está dizendo, ó. A mente, tanto o corpo físico, você vai a uma cirurgia, né? Pode e deve, não só pode e deve sofrer intervenções para equilibrar-se. Né? O campo da psicanálise, etc, etc, etc. Olha o que ele diz aqui, na década de 40. Mais tarde, diz ele, a ciência humana desenvolverá as cirurgias psíquicas. Já imaginou, gente? Dá uma ideia disso? Que no futuro, segundo ele, será possível o médico da Terra intervir na mente doente de nós encarnados para fazer uma cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando a técnica operatória com vistas à necessidade do veículo da carne. Hoje, na verdade, o médico encarnado, ele opera o corpo para tirar um câncer, para tirar um tumor, para tirar um problema. Mas no futuro, está dizendo, será muito comum acontecer as cirurgias psíquicas para tentar localizar os dramas, os traumas da mente. Será comum no futuro quando a medicina avançar. Eu lembro que André Luiz lá atrás nos dizia muito claro isso. Ele dizia que as dores do corpo físico, da grande maioria, são nada mais, as doenças do corpo são as doenças da alma que reverberam no corpo físico. Aí dizia aí lá atrás, acho que é no Mensageiros, no dia que a humanidade, no dia que chegarmos no futuro, que a medicina chegasse à compreensão que a doença do corpo são, na verdade, a doença da alma, será tratada a alma e não o corpo. Porque se não tratar a alma, o corpo vai continuar doente. Olha que coisa interessante. É exatamente o que está dizendo aqui, com outras palavras, né? Muito bem. No grande futuro, continua o ministro Clarence dizendo, o médico terrestre desenvolverá um labirinto mental, né? Com a mesma facilidade, desentranhará, melhor dizendo, ou seja, adentrará e tentar decifrar o labirinto mental com a mesma facilidade com que atualmente se extrai um apêndice condenado. Se imagina aí esse avanço extraordinário, ou seja, trabalhará a alma doente para poder tratar o corpo. Essa é que é a grande questão, isso no futuro. Se estou dizendo, a terapia de vez passada é uma novidade, mas, no meu entender, acho que talvez seja o meio termo, hoje. Não é que resolva completamente, mas se identifica os seus dramas e tenta ajudar aquela pessoa que está com problema a vencer aquela dor, aquela angústia, aquele trauma do passado. Veja que maravilha. Né? Hilário, ouvindo essa informação, veja que Hilário, é importante que entenda, Hilário fora médico na Terra, como André Luiz. Ele desencarnou depois de André Luiz, ele é mais recente do mundo espiritual, cheio de dúvida, como André Luiz tinha no começo. Né? Aí Hilário, então, regalou os olhos, espantado e feliz. Mas que maravilha, disse Hilário, né? Que coisa boa, que coisa extraordinária que vai acontecer. E exclamou em voz quase gritante, eufórico, descobriu. Ah, Freud tinha razão, mas como é verdade, ele conseguiu enxergar isso lá no passado. Ele tinha razão. E então o ministro Clarence fixou, para mim, dizer, Freud vislumbrou a verdade, que as mentes doentes ela repercutem na doença do corpo. Né? É isso que Freud encontrou essa informação, disse ele. Mas toda verdade sem amor é como luz estéril e fria, ou seja, descobriu, mas não avançou além daquilo no sentido de equacionar o problema, nem era possível para a época, talvez. Né? Com um grande preconceito, com a visão materialista que nós temos na medicina ainda hoje, é um grande entrave a esses avanços. Freud descobriu lá atrás, mas não avançou muito, não houve muito, digamos assim, entusiasmo da área da medicina para abraçar essas informações e aprofundá-las. Né? Quer dizer isso. Não bastará de se ele conhecer e interpretar. Não. É indispensável sublimar esse serviço, ou seja, colocar-se a serviço do bem. É a grande expressão da caridade, né? É, na verdade, ver a dor alheia e tentar fazer todo esforço para minimizar, atenuar ou sanar o problema. Né?
O grande cientista, Freud, quando me diz, observou aspectos de nossa luta espiritual, ou seja, da espiritualidade amiga, tentando mostrar, porque essas informações não é de agora, essas informações chegam, de que a doença do corpo é da alma, desde a década de 40, muito antes dessas informações chegarem. Dizer, o mundo espiritual vem tentando muito tempo colocar, porque diz assim, ó, observou algum aspecto de nossa luta da espiritualidade espiritual, na senda, ou seja, no caminho evolutivo, e catalogou os problemas da alma. Ele catalogou Freud, ainda encarcerada nas teias da vida inferior. Ele até chegou a compreender isto, mas não passou daí, está dizendo isso, né? Assinalou a presença da chaga dolorosa do ser humano, da alma, e doenças, feridas da alma, que repercute no corpo de carne, né? Ele conseguiu identificar isso. Mas não lhes estendeu eficiente bálsamo curativo, ou seja, ele descobriu, mas não encontrou um método de curar. Ele quer dizer isso. Fez muito, mas não bastante. O médico do porvir, ou seja, o médico do futuro, vaticina ele, o médico do futuro, para sanar a desarmonia do espírito, que enferma o corpo, precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor, que são os sentimentos capazes de ajudar, ou seja, você tocar a alma humana, para tocar a alma humana, desarmar essas armadilhas que nos trazem remorso, as culpas, etc, etc, né? Então, precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor, retirando-o do próprio coração de quem vai trabalhar. O médico terá que ter essa noção de espiritualidade grandiosa, né, que todos são assistidos, né? Sem mão que ajude, disse o ministro Clarencio, a palavra erudita morre no ar. Tá, falou, descobriu, mas se não tomou nenhum, se não tem uma prática, sem mão que ajude, é aquela máxima tão bonita de Madre Teresa de Calcutá, que as mãos que ajudam, que trabalham, são mais santas do que os lábios que oram. Exatamente está dizendo. Ou a fé sem obras é morte, como dizia o apóstolo Tiago. Então, nós precisamos, além de falar, está dizendo aqui, são como está dizendo aqui, como é que diz? Ele fala aqui, retirado do próprio coração. Sem mão que ajude, que tem ação, a palavra erudita morre no ar. Clarencio, contudo, calou-se, dando a entender que o momento não permitia digressões científicas, ele precisava agir. Ele estava, afinal de contas, ali para ajudar o velho Leonardo, né? Acariciou a cabeça de Leonardo e, em seguida, chamou ele. Lembra que ele tinha aplicado antes os recursos magnéticos, que ele dormiu? Já que ele, então, criou as condições da regressividade da mente de Leonardo ao tempo do problema. Então, chamou Leonardo, desperta, acorda, recorda, volta ao Paraguai. Lembra que eles falavam o tempo todo que tinha acontecido na Guerra do Paraguai, contou detalhes, que era o comandante, o Conde Day, não sei mais o que. Fala, pronto, muito bem. Volta àquela época, sua mente regride. É como uma espécie de uma regressão mesmo, que é feito nos consultórios, né? Volta ao Paraguai, onde adquire o remorso. Que remorso, gente? O assassinado de Esteves. Volta lá onde adquire o remorso que você está, que maltrata, que hoje te retalha o coração, que lhe traz tanta dor, tanta angústia. Aí disse o ministro Clarence, a dor quase sempre é culpa sepultada dentro de nós mesmos. Ou seja, são as chagas da alma estão abertas, sangrando, né? A dor quase sempre é culpa sepultada dentro de nós mesmos. Ou seja, aquelas chagas estão abertas, sangrando, não saram e precisam ser trabalhadas para que, na verdade, seja resolvida, equalizada, para ter um futuro de paz e harmonia, né? Retrocedamos ao ponto inicial do teu sofrimento. Recorda. Ou seja, quando foi aplicado as energias, então, induzindo o ministro, a Leonardo, a voltar àquele tempo, que se recordasse tal. O velhinho, diante de nosso intraduzível assombro, acordou, e olhos transtornados, disse ele. Ele acordou, ou seja, ele voltou àquela época. Ergueu a fronte, mas seu rosto alterava-se de maneira sensível. Por que se alterava, gente? Lembra que o perispírito ele é plástico, é uma matéria muito mais amoldável do que o corpo de carne. Ele voltou até a mesma formação física da época quando ele estava no Guerra do Paraguai, da juventude. Então, olha aqui, ó. Seu rosto alterava-se de maneira sensível, sustentava ineludivelmente os traços fundamentais, que o rosto muda, você reconhece, mas fizera-se mais jovem.
Ele passou a ter a fisionomia física do corpo da época da época do Paraguai. Porque, na verdade, ele não reencarnou muitas vezes depois da Guerra do Paraguai. Ele não reencarnou, não. Na verdade, ele desencarna e parece que não reencarna de novo. Passou a ter a mesma visão, a mesma fisionomia da época da Guerra do Paraguai. Disse ele, o velhinho, mesmo rosto, tal, sustentava iniludível os traços, tal, mas fizeram mais jovem. Registrando a surpreendente transfiguração, Hilário ficou assustado, né? Ficou assombrado e perguntou: oh, que força mágica é essa, ministro? Como é que acontece isso? Então o ministro falou, sereno: meu amigo, não se esqueça de que temos diante de nós o veículo espiritual, ou seja, o perispírito, por excelência, vibrátil, que vibra, que transforma, que se muda. É um sistema plástico, modificável. O corpo da alma modifica-se, por isso que ela é vibrátil, ele tem essa capacidade de se amoldar. Né? O espírito se amolda, tanto que a criatura tem um coração cheio de energia deletéria, se amolda o corpo dele com ensinamentos infelizes. O próprio velhinho que cometeu o grave erro do passado, cheio de ódio, o perispírito dele estava todo pesado com as energias que ele estava aportando. Se a pessoa se renova, se transforma, modifica-se a própria conformatura do perispírito. Né? O corpo da alma modifica-se profundamente, segundo o tipo de emoção que ele foi do âmago, disse o ministro. Isso, aliás, isso não é novidade. Na Terra, nós, na Terra, encarnado, a máscara física altera-se na alegria ou no sofrimento, na simpatia ou na aversão. Não é assim? Você encontra alguém belíssimo fisicamente. Depois que está contrariado, enfurecido, você não conhece a pessoa. Transforma-se a fisionomia da criatura. Isso é fato. Uma criatura, quando está jovem, jovial, todo cheio de energia, e quando está muito doente, modifica-se completamente a fisionomia da criatura. De dor, de angústia, se modifica, diz ele, né? Ora, disse ele, né, se modifica. A alegria e tal. Em nosso plano, sendo um plano espiritual, semelhantes transformações são muito mais rápidas e exteriorizam aspectos íntimos do ser, com facilidade e segurança, porque as moléculas do perispírito giram em muito mais alto padrão vibratório, ou seja, modificam-se muito mais, com uma rapidez muito maior, porque as próprias moléculas giram muito mais ligeiro, modificam-se com muito mais facilidade, está dizendo, né? Com movimentos mais intensivos que as moléculas do corpo de carne. Veja que coisa. Aí, olha a consciência, o fulcro anímico, a consciência expressa-se em carne, a carne expressa-se desse modo, na maneira de sutil, com poderes plásticos mais avançados. Ele está falando da consciência da mente humana, da mente do desencarnado, ele se modifica com muito mais rapidez, conformado com os sentimentos especificados, colocados ou trazidos pelo próprio espírito. Clarencio relanceou o olhar no recinto e acrescentou: entretanto, não nos descuidemos do serviço a fazer. Você deu uma explicação primeiro, Hilário ficou muito impressionado e pediu explicação, a clareza do porquê daquela transformação da fisionomia e do físico de Leonardo, de velhinho, acabrunhado, dementado, para de repente aquela figura mais jovial, né? E é interessante a gente entender o seguinte: André Luiz estava lá com Hilário para pegar apontamentos para escrever essa obra. Talvez até ele já tinha essa compreensão, mas com a finalidade de trazer esses conhecimentos para nós, essas perguntas são feitas, né? Muito bem. Nesse intervalo, Leonardo soergueu-se, porque estava bem mais jovem, nem se parecia aquele velhinho acabrunhado, parecia animado, de estranha energia, porque ele estava com a postura física, com o espírito daquela época que o fato aconteceu. O corpo, não obstante, continuou obscuro, porque ele não avançou, ele não evoluiu, ele continuava com a mesma. Lembra que ele parou no tempo. O mesmo coração cheio de ódio e ressentimento, naquela época estava. Então, ele continuava obscuro e pastoso. O coração continuava do mesmo jeito. Lembra que ele parou no tempo, está lá parado, né? Revelava-se desempenado, assim, que lá ele era velhinho ali, de repente, ele jovem levantou com uma facilidade, com desenvoltura, né? Repentinamente refeito, vigoroso, imóvel, chamou: Lola. Lembram de Lola, gente? Lola Ibarruri, aquela mesma mulher bela que abandonou o marido lá na época da Guerra do Paraguai para ficar com ele. Ela era casada, tinha filhos, abandonou tudo para uma vida mundana e ficou com ele. Ela mesmo, porque ele se apaixonou
comprou aquela casinha bonita e ficou com ela, que depois o Esteves, lembra dos capítulos passados? Esteves também ficou interessado nela e arranjou uma transferência dele por interferência de Esteves, mandou ele viajar, e quando Leonardo voltou, ele estava com Lola, lembra essa história? Bom, aí, veja, como ele, na verdade, ele voltou a ter a vibratilidade daquela época, da época que ele estava, o mesmo corpo, a mesma ideia, ele estava, portanto, com a mesma sintonia com as criaturas daquela época. Ou seja, ele voltou a ter aquela mesma vibração com os personagens daquela época. Portanto, ele passava a ter a vibração diretamente com Lola, que era da época dele. Lembra quando ele está agora velhinho? Não lembrava mais detalhe daquela situação, detalhe. Mas agora sim. E tanto ele agora tinha ligação direta, porque estava na mesma época, tanto com Lola, quanto com quem? Quanto com Estevão. Porque está naquela época. Aí ele disse, ó, Lola, estás aqui? Sinto-te a presença. Ou seja, ele voltou para um tom de vibratilidade que ele deve sentir a presença dela próximo. Olha que coisa interessante, né? Onde te ocultas? Perguntou ele. Ouve-me. De repente ele invoca Lola, o espírito de Lola, né? Esse era o grande objetivo do ministro Clarence quando aplica as energias para que ele pudesse relembrar de tudo, com a finalidade de trazer ao cenário as criaturas que tiveram com ele aquelas ligações que trouxeram aquele drama terrível, né? Aquela culpa imensa, e etc. Aí ele disse, olha, eu sinto que você está aqui, onde é que você está? Perguntou ele, ouve-me. E então, André Luiz, com espanto, vimos Dona Antonina. Por quê? Ele não estava na casa de Antonina? Leonardo ficava na casa de Antonina, lá o tempo todo, que era a única pessoa que lembrava dele. Vimos Dona Antonina escapar do aposento. Lembra que ela tinha voltado lá da bênção e tinha voltado ao corpo de carne e adormeceu junto dos filhos? Bem, vimos Antonina escapar do aposento, em espírito, em desdobrada também, né? No corpo espiritual, com o que a divisáramos na véspera. Por que na véspera? Lembra que levaram ela desdobrada até o lado da bênção e voltaram e colocaram ela de volta? Bem, viram ela levantar. Avançou ao nosso encontro, ela que desdobrou-se ao encontro deles, da equipe, extremamente surpreendida, ela, por estar sendo chamada ali por Leonardo, né? E avistando o avô, porque naquela encarnação ela era neta de Leonardo, o avô transfigurado, assim, modificado com a juventude que tinha na época da Guerra do Paraguai, como se fosse tangida no imo da personalidade por misteriosa influência de quem? De Leonardo jovem daquela época, não é? Estampou súbita alteração facial. Ou seja, ela que era, na verdade, uma senhorinha, mãe de 4 filhos, abatida, sofrida, mulher valorosa, cuidar dos filhos sozinha, que o marido abandonou, que a mulher sofrida, pálida, de repente ela também alterou-se a face. Ela voltou a ter a face que tinha o mesmo físico da época que Leonardo da Guerra do Paraguai. Era ela, Lola Ibárruri. Olha que coisa interessante. As ligações, né? Olha aí. Ela alterou subitamente a face, renovando-se igualmente aos nossos olhos. Renovando-se por quê? O perispírito dele passou a ter a mesma formação fisionômica de Lola Ibárruri, que era uma mulher lindíssima, belíssima, que todos se apaixonavam por ela, né? Aí explica porque as grandes ligações deles dois, né? As linhas do semblante dela modificaram-se de Nopino e vimos-la realmente mais bela, que Lola Ibárruri era uma mulher belíssima, diz, todavia, menos serena. Por que menos serena? Porque Lola Ibárruri, naquela encarnação da Guerra do Paraguai, era uma mulher fugaz, era uma mulher desequilibrada, que abandonou o filho, abandonou o marido, tinha uma vida mundana. Então, ela hoje é uma mulher valorosa, reencarnou com muito sofrimento depois, para, na verdade, para saldar suas dívidas do passado, não é? E ela pegou os 4 filhos, o marido abandonou, tudo faz parte. Esse sofrimento dela não está desconectado. Por que que Antonina foi abandonada pelo marido? Teve 4 filhos, um morreu, cria os filhos, trabalha numa fábrica, o maior sacrifício do mundo. Isso, na verdade, é a renovação dela, que está fazendo um esforço muito grande para pagar as suas provas e expiações do passado, né? Então, ela via completamente diferente, ela agora na personalidade, na fisionomia de Lola Ibárruri, porque eles, olha, todavia menos serena, que ela era uma mulher elogiável, hoje com mais calma, com tranquilidade, elogiável, mas ela menos serena, com a mesma personalidade da época, e menos espiritualizada, sim.
com a frugalidade que ela tinha na época, aquela mulher fugidia, aquela mulher ainda bastante desespiritualizada da época. Favorecendo-nos o máximo proveito, Clarencio disse em voz baixa: nossa irmã exige tão somente leve auxílio magnético para lembrar-se. Por que leve auxílio magnético para lembrar-se? Lembre que ela aplicou um monte de auxílio magnético em Leonardo porque ela avançou, ela elevou-se espiritualmente do que era antes. E Leonardo ficou parado no tempo, lá atrás, no seu remoto, a sua culpa. Mas ela não. Um leve, porque ela é muito mais fácil de lembrar, porque ela avançou espiritualmente falando, né? Basta-lhe a emotividade, ou seja, a emoção de ter visto o próprio Leonardo e lembrar de tudo, a normal do reencontro, para cair na posição vibratória do passado. Seja, ela foi muito mais fácil de trazer as lembranças e a conformação do perispírito de que era Lola e Barulho da época. De vez que ainda não se encontra quitada com a lei. Claro que ela está quitada com a lei. Ela vê, ela se reenganou com os 4 filhos, essa dor, essa angústia toda, com a finalidade de se refazer, mas está na sua luta. É tanto que ela queria ficar lá no mundo espiritual, quando estava lá com o Marco, e o ministro, não, você tem que voltar para continuar a sua luta. Você não está aqui com a lei, você continua a sua jornada de renovação e transformação. Né? Aterrada, ou seja, Lola ficou aterrada quando viu a Antonina, quando viu a Leonardo com aquela. Ela lembrou da situação. Ficou, então, dramático, foi muito traumatizante essa vida dele no passado, na Guerra do Paraguai. Aterrada, angustiada, rojou-se de joelho aos pés de um ancião, ou seja, ela caiu de joelhos diante de Leonardo, que se rejuvenescera ao influxo do espaço e Leonardo de Clarencio. Ele encontrou de novo Leonardo, como era naquela época. Né? Ela se ajoelhou aos pés dele e gritou: Leonardo, Leonardo. Ele, porém, irradiando um olhar de ódio e padecimento, as duas coisas se misturam, intraduzíveis para a dor. Enfim, Lula. E prorrompeu-se um pranto convulsivo. Ele, de repente, caiu no choro também quando a viu, né? Uma mistura de ódio. Bom, estupefatos ficaram todos, né? André Luiz sem dúvida nenhuma, Hilário ficaram impressionados, não tinha a menor ideia. Não sei se o ministro Clarencio sabia, mas, de qualquer sorte, ficaram estupefatos. Ouvimos Clarencio então dizer: olha, repararam? Antonina é Lola Barruri, meus amigos, reencarnada. Leonardo está vinculado a ela pelos laços de imenso amor. Lembra que lá atrás ele matou Esteves por ciúme dela? Mas ele tinha um amor imenso por ela. Ambos procedem de lutas enormes na teia infinita do tempo. Ele está nos dizendo, inclusive, que esse encontro de Lola, de Antonina, não só se deu com Leonardo naquela encarnação passada, que existe muita coisa lá atrás, que esses encontros de espírito vêm se dando há muito tempo. Olha, disse ambos, tanto o Leonardo quanto ela, procedem de lutas enormes na teia infinita do tempo. Ou seja, já vem do tempo, não só aquele encontro. A mulher irresponsável de ontem, por que irresponsável? Que ela foi mãe, abandonou o filho, foi marido, mulher e abandonou o marido. A mulher responsável de hoje é mãe amorosa e digna, que cria os 4 filhos sozinha, trabalhando feito doida para cuidar dos filhos com muito amor, etc, etc, etc. Então, ela é a mãe amorosa e digna à procura da própria regeneração. É a lei de ação e reação, é a lei da colheita e do plantio. Ela hoje está colhendo o que plantou no passado, mas está se refazendo com muito esforço, com muita resignação, com muita coragem, pedindo a Deus força para cumprir, para se renovar, para se transformar, fazer sua reforma íntima, está dizendo, né? Tendo abandonado o marido, não foi isso que ela fez? Não abandonou o marido naquela época para ficar com o Leonardo? Foi induzida a desposar um homem animalizado nessa encarnação. Olha aí como está tudo conectado. Vê só, foi induzida na reencarnação a desposar um homem animalizado que abandonou ela com 4 filhos, crianças, né? Com quem se encontra igualmente enleada por trás do passado. Esse próprio homem, que ele não diz aqui o que é o nome dele ainda, que abandonou ela e os filhos, ela também teve um problema com ele no passado. Nada está desconectado, gente. Nada. As dificuldades, as dores, as angústias que estão passando hoje é exatamente a possibilidade que Deus nos dá de reparar o nosso erro do passado. É a transformação do nosso zelo de ódio em aliança de amor. Olha aí. Isso é amor do Pai, de Deus, que nos possibilita essa possibilidade de repactuação.
dos atos dos nós do passado. Olha que maravilha, né? Então, ela, com esse homem animalizado que a abandonou, porque ela tem dívida com ele no passado, o laço passado, e que, em não a atendendo agora esse marido animalizado, relegou ao esquecimento. Recebeu, contudo, antigos associados de destino por filho de coração que conduz para o bem. Ou seja, ela pegou essas quatro crianças também são ligações dela do passado, que também tiveram seus erros, que ela está conduzindo para o bem, esses quatro. Ninguém está desconectado. Então, nós normalmente reencarnamos com aqueles que nos amamos, normalmente. Mas muitas das vezes também reencarnamos por obra e o amor de Deus com aqueles que nos entendemos no passado, com a finalidade da repactuação, porque Deus, que é Pai misericordioso e bom, deseja que nós nos afinemos para juntos, somos todos filhos dele, possamos alçar voos na busca dessa altitude. Olha que beleza, né? Muito bem. Em contraposição, disse ele, às facilidades delituosas do passado, ou seja, ela está colhendo o que plantou, atravessa atualmente aflitivos obstáculos para viver. Ou seja, ela se colocou para uma encarnação de muitas provações, de provações gravíssimas, né? Tentando se renovar, né? Ou expiações do que fez no passado, certo? É, simpatia, André Luiz dizendo, ei, André Luiz, simpatia incoercível inclinou-nos para aquela mulher em provas tão ríspidas. Ou seja, ele, André Luiz, estava ali admirando o valor daquela mulher, uma prova tão dura, criar quatro filhos sozinha. Lembra? No começo do século, não era coisa fácil. Uma mulher, naquela época, cuidar de quatro filhos sozinha, discriminada, não era dado apoio. Vê como é difícil, né? O ensinamento que a vida ali nos oferecia, diz André Luiz, era efetivamente sublime, mostrar a lei da ação e da reação que ele estava trazendo, a bondade de Deus e a força daquele espírito para vencer suas próprias provas, né? A voz do orientador, no caso de Clarence, diz, olha, a situação é clara e agora vamos ajudar. Nós precisamos ajudar. Ajudar quem? Não só a Leonardo, que estava ali numa situação difícil, é hora de auxiliar, mas também a própria Antonina, agora entendido como Lola e Barulho. E aí a gente conclui esse capítulo 13, chamado Análise Mental. Muito bem. Vamos entrar aqui agora no capítulo 14, que é entendimento. O que significa entendimento? Trazer exatamente essas figuras do passado, Esteves, Lola e Barulho, Leonardo, para o ajustamento, para o entendimento. Isso é Deus ajudando, assistindo o homem pelo homem, gente. Essa é a obra de Deus, que os emissários de Deus vão lá para repactuar os seus filhos, visando que todos se equilibrem e sigam sua jornada de autoiluminação. Muito bem. Antonina, modificada, esfregava os olhos, como quem não desejava acreditar no que via. Leonardo, com as feições daquela época, resignando-se à evidência, mas resignando-se, e mostra que ela hoje é uma mulher mais polida, resignando-se. A evidência continuou. Compadece-me de mim, compadece-me. Ela pedindo, na verdade, a Leonardo que a perdoasse pelo erro do passado. Que quando ela abandonou Leonardo e ficou com Esteves, Leonardo se desesperou, matou Esteves. Foi um erro grave dela? Foi um erro grave dela. Ela está pedindo perdão a ele. Lola, de onde vens? Perguntou ele. Perguntou então Leonardo. Aí pediu ela, implorou a ele, não me induza a lembrar do passado, que me traz muito sofrimento. Aí ele disse, mas como não lembrar? Como é que eu posso esquecer algo assim? Que condenado do tormento da expiação, porque a expiação ele não matou Esteves, é expiação grave, um crime cometido no passado. Que condenado do tormento da expiação, que ninguém esquece o mal que fez, porque a nossa mente culpada nos cobra, será capaz de esquecer? É impossível, disse ele. A culpa, disse ele, que ele traz por ter matado o outro, é um fogo que consome-nos por dentro. Lembra que a história de que o tribunal mais inclemente todo é a nossa mente culpada, porque ele fixou naquele crime grave, ele não conseguiu sair dali. A mente culpada dele fixou lá. O tempo todo via Estevão, não via Estevão de verdade, porque Estevão está reencarnado. Mas ficou aquela imagem na mente dele. Né? É o fogo. A culpa é fogo consumindo por dentro. Não me reconduzas ao passado. Ela pediu angustiada, pedindo pelo amor de Deus para ele não trazer, que ia trazer muito sofrimento para ela. Porque ele só está. Essa que é a questão. Quando você está endurecido no problema do seu processo, o processo de dor profunda, você nem consegue perceber os estão ao seu lado, o sofrimento que eles também estão passando. É a mesma coisa do obsessor.
O obsessor é tão sofrido que ele esquece que as pessoas que o amam. Não, o tempo todo está ali para perseguir aquela criatura que tem ódio. A ligação dele é com Esteves. Esquece que ela, a própria Lola, sofreu imensamente. Aí ele tem um ódio danado dela, etc, etc. Muito bem. Aí ela diz o seguinte: muito bem. Para mim, disse Leonardo, para mim é como se o tempo fosse o mesmo, porque ele parou no tempo, ele continuava preso naquela época da Guerra do Paraguai. Não, para mim não aconteceu nada depois, eu estou preso ali, como fosse hoje. O inferno não tem hora diferente, ele está o tempo todo ligado àquela cena. Aquela cena estava no sair da mente deles. Dormindo, acordado, ele viu o tempo todo Esteves. Né? O inferno não tem hora diferente. A dor paralisa. Olha que informação importante. A dor paralisa a vida dentro de nós. Ele se fixou naquele momento. Não saiu dali. Ficou preso. Ficou preso. Esqueceu os outros que passou no decurso do tempo. Não, ficou preso ali. A dor paralisa a vida dentro de nós. É preciso esquecer, diz o Lula. Ele nunca. O remorso, olha a força do remorso da culpa. O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. Você não consegue se libertar. Está lá o remorso, o remorso, o remorso, o remorso. Por isso que as criaturas, numa situação como esta, rogam a Deus, depois se equilibram, para voltar a reencarnar, para se repactuar com aqueles que se entenderam no passado. Ele não consegue se livrar da culpa. É um sentimento doloroso demais. Doloroso demais. Né? A consciência não dorme, disse ele. É o tribunal, o tribunal mais clemente de todo. Né? A consciência não dorme, disse ele. Não, o tempo todo. Não me arrebentes o coração, disse ela. Não me faça lembrar tudo de novo, Leonardo. Eu sofri demais, disse ela. Não me arrebente o coração. E ele diz: e acaso o meu não vive estraçalhado? Ou seja, ele estava numa situação tão dramática que ele não conseguia perceber que Lola também sofreu demais no futuro. Ele não tinha lembrança disso, que ele parou no tempo. E o meu está estraçalhado? O diálogo prosseguia e Antonina, genuflexa, de joelhos, explodindo em angustiosa crise de choro, implorou com mais força: não me golpeis minhas feridas mal cicatrizadas. Ou seja, ela estava fazendo um esforço gigantesco para sarar as chagas do passado. Reencarnar como mulher valorosa, trouxe aqueles que se entendeu como filhos, um marido grosseiro também para se repactuar com o passado. Ela disse: não golpeie minhas feridas mal cicatrizadas. E a história, aquela ferida, quando termina de cicatrizar, qualquer passado de unha pode arrebentar de novo, né? Isso que ela está dizendo. Não golpeie, não faça sangrar de novo, está dizendo isso, né? Não se rouba, ele dizendo, não se rouba ao devedor o ensejo de pagar o homicídio que ele fez. Ele não tem grave débito lá quando assassinou? Não, ele disse ele. Entretanto, por ti, Lula, foi por você que eu matei, disse ele. Enredei-me no crime, amei-te e perdi-me. Ele estava culpando ela o tempo todo pelo mal que ele cometeu, dizendo: a culpa é sua por ter matado Esteve por causa de você. Amei-te e perdi-me. Trazias nos olhos a traição disfarçada. Eu vi em você isso, você viu me trair, mas minha senhora, eu amei demais você. E terminei me apaixonando tanto que terminei matando por você. Oh, Lola, por quê? Por que você fizesse isso comigo? Me traísse, etc, etc. E ante o doloroso acento com que as palavras eram pronunciadas, a pobre mulher suplicou mais triste: Leonardo, perdoa-me, pelo amor de Deus, me perdoa, disse ela. Sofri muito, disse ele. Disse ela, então, agora, para ver se ele conseguia cair em si, que ele estava falando o tempo todo, o sofrimento deles. Ah, meu amigo, realmente você enlouqueceu. Você enlouqueceu por ter cometido aquele fato grave, trazendo grave sofrimento, é verdade. Mas a perturbação, Leonardo, que me atacou, era mais lastimável do que sua loucura, mais amargosa. Você tem uma ideia, Leonardo, que seja o caminho da mulher aviltada, humilhada no começo do século, abandonada por todos, entre o arrependimento e a aflição? Porque lembremos, quando Leonardo voltou, ela estava com Esteves, Leonardo mata Esteves, depois fica com ela de novo. Imagina a imagem dessa mulher diante do povo, no começo do século, uma mulher que tinha uma vida equivocada, que estava hoje, estava aqui lá, enfim. Você já imaginou que seria isso? A minha situação de mulher humilhada entre o arrependimento e a aflição, porque ela também vem a culpa, a trazer a aflição dela, essa angústia toda. Já imaginou o que significa isso? Disse ela.
Mediste, Leonardo, algum dia o martírio do coração feminino relegado à penúria e ao abandono? Por que o abandono? Estão lembrados nos capítulos passados, depois que ele matou o Esteves, ele ficou com ela, mas depois abandonou ela e casou e teve vários filhos? Ele está dizendo, você imaginou o coração feminino relegado à penúria, sem ter nada para viver, nem comer, porque não tinha. O filho ela abandonou, o marido abandonou, tudo não abandonou. E abandono, discriminada profundamente que era naquela época, a mulher no começo do século, imagine. Refletiste alguma vez, disse ele, na desilusão e na fome da meretriz desesperadas, ou seja, ela, quando abandonada por ele, passou a vender o corpo para viver. Olha aí, que drama, né? A desilusão e a fome da meretriz desprezada, por quê? E doente, porque ela adoeceu, né? Essas pessoas que não têm higiene, naquela época muito pior, não assistência nenhuma, coitada. Abandonada, doente, ninguém a amava, porque todo mundo sabia que ela tinha abandonado o marido, abandonado o filho, ninguém tinha preço por ela. Só enquanto ela tinha beleza, as pessoas utilizavam-se dela e depois descartavam, como o próprio ele, Leonardo, descartou, né? Acaso poderás perceber, Leonardo, o que seja a flagelação de quem espera a morte, doente, abandonada, sob o sarcasmo de todos, ignorada, pisoteada por todos, entre a sede e o suor, a fome, a miséria, a angústia, a doença? Tem uma ideia do que significa isso? Você está falando desse seu complexo de enlouqueceu. E eu? Será que você tem uma ideia da quantidade que eu sofri? Disse ela. Tudo isso conheci, disse ela. Aí ele voltou de novo a dizer: matei por sua causa, Lula, disse ele, fundido com paixão. Naquele tempo, alegou a infortunada, fiz pior. Se você matou alguém, enlouqueceu, eu fiz pior. Porque eu exterminei com a minha alma. Eu acabei com tudo aquilo que era precioso, disse ela. Era esposa que troquei o altar doméstico do casamento honrado pelo mentiroso tablado do gozo fácil, se prostituiu. Olha aí. Mãe, envileci o mandato que Deus me conceder, a maternidade é sagrada e eu abandonei meu filho. Olha aí. Crescendo, queimando todas as flores de minha felicidade, o casamento, a maternidade, tudo. A honra, a minha imagem de mulher da vida errada, por exemplo, que foi abandonada, que alguém me matou por causa deles. Tem uma ideia do que é o sofrimento de alguém numa situação como essa? Disse ela. Eu matei a mim próprio, a minha própria alma. Exterminei, metaforicamente falando, né? É, pudeste, no entanto, realizar o soerguimento que ainda não consegui. Ela dizendo, foste de alguma forma feliz. O que quer dizer? Você me abandonou, casou, teve filhos, até teve uma vida até o final da vida. E eu fui abandonado doente, sem ninguém, disse ela, né? Bradou Antonina. Feliz, bradou Antonina, semi-desesperada. Acusas-me você de infiel, disse ele, porque ela ficou com Estevam. Você acusa de infiel. Quando, como tantos outros, se cansaste de mim, depois que, mesmo matando Esther, ficou com ela e depois abandonou, procurando outras novidades e outros rumos, e abandonou-me. Aí que a situação dela ficou pior ainda, né? Aí disse ela, vi-me sozinha, doente, aniquilada, vencida, busquei afogar a minha angústia, minha dor, nos prazeres, no vinho, na bebida, a horrível impressão do abismo que entrei, sem fim, sem retorno, em que me precipitara, joguei no precipício. Porque quando o desencanto, ou seja, a desesperança e a doença, me relegaram à margem da vida, depois chegou esse ponto, meu amigo, acordou minha consciência. A culpa terrível, o remorso de tudo que eu fiz, de abandonar meu marido, de abandonar meu filho, de ter, por minha causa, você matado o Esteves, tudo chegou. Então, eu doente, abandonada, vilipendiada, pisada por todo mundo, mas o remorso aí foi terrível, disse ela. Tem ideia de quanto eu sofri? Disse ela. A morte recolheu-me na vala da miséria, desespero, como um carro da saúde pública recolhe o lixo na sarjeta e põe lá. Exatamente, eu desencarnei como se fosse sem nenhum valor, como se voltei ao mundo espiritual, como uma qualidade de lixo espiritualmente falando, um remorso imenso. Estarás, por acaso, Leonardo, habilitado a compreender meu sofrimento em toda a sua extensão? Ou seja, aí eu botei aqui a opção, é fácil acusar, não é? Difícil é ser o outro, não é? É fácil acusar, sem entender a angústia dos outros. Mas ele estava tão preso no drama dele do passado que não conseguia enxergar nada disso que estava efetivamente vivenciando com ela.
né? Só acusada, um ódio imenso por ela. Muito bem. Por muitos anos, vagueei, disse ela, aflita, vagueia para cima e para baixo, como uma ave sem ninho, refugiada no espinheiro da dor para que cultivar em mim mesmo. Ela protagonizou as dores que ela teve que cumprir. É fruto do procedimento dela, em mim mesma. Esmolei proteção, implorei proteção aqui e acolá, junto daqueles que me haviam sido afetos, estimulantes da juventude, sei lá, que tiveram casos por aí afora, mas não tinha amor com nenhum deles. Tinha momentos, né? Ninguém se recordava de mim, não. Velha, cansada, doente, o corpo já mal quebrado, disse ela, não existia amor. Não me cabia agora, disse ela, recolher uma gratidão que eu não semeara. Eu não plantei a boa semente, como é que eu queria colher? Não tinha como, né? Passei só usufruindo em troca de dinheiro, vendendo meu corpo. Pô, não tinha sentimento, não existia. Eu não podia colher o que eu não plantei, disse ela. Até que um dia, olha aí a força da caridade. Olha, até que um dia passou a mão direita na fronte pálida, e se evocasse velho, recordações do passado, fortemente trancada a memória. Se olhar, disse André Luiz, é como se fosse dos enfermos em febre e dementado naquele momento. Fim de alguns instantes, é o seu exibindo o rosto, como se banha de um relâmpago de luz, lembrando desse momento importante, disse ele, parecendo haver encontrado a imagem que ela procurava. Até que um dia senti que me chamavas, você, Leonardo, me chamavas em pensamento. Olha aí, com pensamento de carinho e de paz. Olha aí, que coisa importante. O sentimento. Esse sentimento foi movido por quê? Por um ato de caridade. Olha que coisa impressionante. Né? Ela vai dizer, rememoravas você, Leonardo, alguns traços elogiáveis de nossa vida. Você não só teve desequilíbrio, coisa ruim, teve coisa boa. Recompondo a lembrança as festas que organizávamos eu e você em favor dos combatentes mutilados, que voltavam da guerra sem pé, sem mão, sem braço, sem mais o quê. Nós fazíamos festas em favor dessas criaturas. E ele, Leonardo, casado com o filho, lembrou dela, de que eles juntos tiveram feito essas coisas boas. Um ato de caridade foi capaz de trazer um profundo alívio. Ninguém lembrava dela. Ninguém, absolutamente ninguém. Doente, etc, etc. E ela, eu digo, ela já tem morrido, ela é em espírito, está falando, né? Que ela andou, vagueou quando morreu. Ficou para cima e para baixo, sem afeto, procurou alguém que se lembrasse dela, em espírito, para cima e para baixo, vagando. Ninguém se lembrava dela, porque nunca fez algo mais. Ele um dia lembrou dela, dessas festas que fazia em favor dos mutilados. As tuas divagações, suas lembranças, arrancando do passado as raras reminiscências felizes que podíamos identificar, caíram sobre mim como um bálsamo refrigerante. Alguém lembrou de mim e que fizemos alguma coisa boa. Isso foi importante demais para mim, disse ela. É a caridade, gente. Caridade é o amor em movimento. A caridade é um ato de nobreza da alma. A caridade, esse sentimento grandioso, né? É como diz Haroldo Dutra Dias, a caridade é emprestar o nosso ombro para ajudar o outro a levar a sua cruz. Ou como diz Guimarães Rosa, é colocar o nosso coração na dor do outro. Olha que maravilha, exatamente isso que aconteceu. Lembrou disso. Chorei quando recebi aquela lembrança boa, aliviada, e adormeci na tua casa, no aconchego da família que tivesse a aventura de construir isso. Ela foi chamada e foi até em espírito, até a casa dele. Ele não casou, não teve família, não teve filhos, foi até lá e naquele dia dormiu lá, em espírito, no aconchego, embalada pela doce lembrança desse passado, desse ato de caridade que ela praticou. Interrompeu-se Antonina, agora incapaz de prosseguir em função da emoção, né? Via-se que esbarrara com insuperáveis impedimentos íntimos. Ela não conseguiu mais continuar nas lembranças, né? É, é, muito bem. Emudecera, torturada pela incapacidade de se lembrar das lembranças todas. Contudo, Clarencio, acercando-se dela, apagou-lhe a cabeça, acariciou, deixando perceber que auxiliava magneticamente a ela a recuperação de suas próprias forças, diante do sofrimento, da angústia que ela estava passando naquele momento. Não posso saber, gritava Leonardo, não posso saber. Se a gente está dizendo, eu parei no tempo, não tinha como lembrar dessa história toda, porque o tempo todo eu estava lembrando só daquele momento de angústia e não me saía da cabeça nunca o tal do Esteves, né? Está dizendo isso. Desde que meu
Espírito foi culpado, foi ocupado por ele. Ele quem? Ele quem? Esteves, que o tempo todo ele via a imagem dele. Pai, por ele, não consigo coordenar as ideias que me são próprias. Ele disse, olha, eu não tinha como lembrar nada desse que está me falando, do seu sofrimento, da sua angústia, porque o tempo todo ele estava aqui na minha cabeça, morando na minha mente. Né? Sim, certamente sou culpado. Sim, porque eu matei, está dizendo. Sou culpado que eu matei efetivamente, Esteves. Tem razão. Podias ter percebido seu concurso, podia ter recebido seu concurso, podia ter lhe ajudado. Não me cabia pensar em ti como se fosse tão somente mulher. Você era uma criatura, um espírito, um alguém, algumas coisas boas você no passado. Mas calma, ela suplicou triste. Agora que te me capacitas de minhas dificuldades, Leonardo, perdoa-me, perdoa, sossega seu coração. Não me move outro desejo senão ela dizendo. Nenhum desejo, nenhum a não ser de renovar-me. Eu desejo me renovar, me transformar, ser uma criatura melhor. Sofri muito, disse ela. Aprendi duramente com minha luta, com minha angústia, com meu sofrimento. Peço a Deus para todos aqueles que não compreenderam e procuro sinceramente esquecer as ofensas que os outros me assacaram, como desejo sejam esquecidas as ofensas que me pratiquei contra os outros. Eu, hoje, quero me renovar. Peço a Deus que aqueles que eu cometi algum mal, que me perdoem, como eu também perdoo profundamente que me fizeram mal. É o meu grande desejo, disse ela. Não me reconduzas, pediu ela de novo, ao passado. Não me fale mal do passado, disse ela. Compadece de mim, sofri tanto, disse ela. Reparamos com assombro que Leonardo e Antonina, disse André Luiz, sob o controle de Carêncio, se mantinham detidos na posição vibratória daquela época, lá da época exatamente da Guerra do Paraguai, em que haviam subitamente caído, porque não se recordavam os dois do parentesco que os unia. Lembra que, na verdade, Antonina era neta de Leonardo agora? Era neta. Ela reencarnou de novo. Ele não, mas ela reencarnou. E foi neta dele. Ela foi filha de um dos filhos dele, Leonardo. E ele não estava lembrando dessa situação agora. Naquele momento, não. Ele estava só naquele momento, naquele lapso temporal da reencarnação na do Paraguai. Porque precisaram equacionar aquele problema. Momentaneamente, não estava lembrando de nada. Né? Lembrando do parentesco que reunia. Então, Clarencio, ouvindo essa observação, disse: olha, encontram-se ambos imobilizados em certo momento do passado, do pretérito, no encontro provocado por influência magnética Clarencio, para resolver aquela questão do passado. Se, em, tais, em tais recursos utilizados no nosso plano, no plano espiritual, no tratamento salutar às moléstias da alma, as dores, as chagas do espírito, determinados centros da memória se reavivam, como aquela reencarnação daquela época, aquele lapso temporal da época da Guerra do Paraguai, se reavivam, estava esquecida, mas trouxe a lembrança para tentar resolver aquele problema que aconteceu naquela época, ao passo que outros se empalidecem, esquecem, como agora ele não estava lembrando nem nada, que ela na sua atual encarnação, ela era neta dele. Isso não. O objetivo é resolver aquele problema daquela época, disse Clarencio. As sensações do presente dão lugar às sensações do passado, a lembrança que vem é daquela época, para efeito de reajustamento perante o futuro. Seja, resolvido aquele problema, eles vão voltar a se relembrar das coisas, que são neto e avô, mas resolvido aquele problema, estão prontos a seguir suas jornadas. O fenômeno, porém, é momentâneo, só enquanto estão sob influxo dos efeitos do passo magnético. Né? A breve minuto, regressaram à consciência normal, melhorados para a boa luta. Ou seja, equacionado, tendo aquele encontro e resolvendo aquela chaga, colocado o remédio na chaga para sarar, pronto, eles voltam a se lembrar agora e melhorados. A explicação não podia ser mais satisfatória, disse André Luiz. Clarencio continuava assistindo a nossa amiga, que é a Antonina, qual se Antonina, uma assistência à nossa amiga, qual se Antonina não devesse avançar da faixa da lembrança. Ele continuava cuidando disso. Aceitando os apelos de Lola, Leonardo, como se arrefecera nas acusações de ódio contra ele, falou o tempo todo, fitara, agora quase piedosamente, disse ele, André Luiz, mas longe de albergar o sentimento positivo de ódio superior, que ele não tinha essa grandeza ainda da alma, né? Arrancou, arrancou do próprio íntimo uma nova onda de fúria, de cólera, que ela atingia a máscara fisionômica. Você sente o ar de cólera logo com a fisionomia da criatura. Cerrando os punhos, fechou os braços e bradou, desvarado. Sim, sim, entendendo.
foste suficiente e feliz. Eu sei que você foi feliz. Mas por que trago comigo o fantasma dele? De quem? De Estevão. A época, o fantasma está na minha cabeça, preso. Trata-se, ter-se-á convertido num demônio atingível, intangível, para arrasar na existência? Ele nunca vai sair da minha mente, continua comigo. Estaremos, por acaso, eu e ele no inferno, sem saber, agarrados um ao outro? Viverei dentro dele quando ele vive, ou ele que vive dentro de mim. Porque se não permite o verdadeiro, me permite o verdadeiro repouso, disse ele. Eu não consigo ter ele da cabeça, é o remorso. O tempo todo está lá, eu não consigo, ele não sai da minha mente, eu vejo ele o tempo todo. Né? Se procuro dormir, ele desperta-me, tá? Cruel. Se tenta esquecer, agiganta-se no pensamento, ele não sai da minha cabeça. Desequilibrado, Pires ergueu os pés para cima, né? E disse, aí saiu alguns passos, o recinto, e disse, passou a clamar, chamar, né? Esteves, homem do diabo, homem ou diabo, onde estiveres, em mim ou fora de mim, corporifica-te e vem. Ou seja, de novo, como chamou Lola, o vibrátil, ele estava em consciência da mesma época, de convocar o espírito de Estevão ali também para resolver o problema, equacionar o problema. Por isso, criou-se as condições com a aplicação das forças magnéticas dele se convocar do mesmo ambiente, tanto Lola, que agora Antonina, quanto Esteves. Estou pronto, disse ele. Acertemos a diferença. Venha cá. Né? Vitor Carrasco aparece. Que meu pensamento te encontre e te traga onde estiver. Essa é a vibração de que falava lá atrás o ministro Clarence. Que as forças do nosso destino se reúnam, enfim, corpo a corpo, em alguns instantes. Decorreram quando fomos surpreendidos, André Luiz, pela entrada de novo personagem na sala. Ela esteve. Era um homem de 35 anos, mais ou menos, presumíveis, que se abeirava de nós, igualmente fora do corpo físico, porque ele estava reencarnado, era noite, estava desdobrado, como, na verdade, Antonina, está desdobrado. O único que estava desencarnado, ele efetivamente era Leonardo, mas ele já estava encarnado, portanto, por isso que você fez trabalho à noite, para em desdobramento eles comparecerem a essa reunião. Né? É... Muito bem. Passeou no recinto com um olhar esgazeado, espantado, né? Dando-nos a impressão de que não percebia a presença nem de André Luiz, nem de Clarence, e muito menos de Hilário, porque era outra faixa vibratória, não conseguia ver, né? É, 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 e ofegante e contrariado, está ali, por ter sido chamado, e foi, como se estivesse ali constrangidamente. Deteve-se apenas na contemplação de Leonardo, que ele imediato lembrou, e de Antonina, porque era uma figura daquela época. Antonina, que era Lola e Barulho, que foram companheiros dele também, naquela época. Foi por isso que ela foi assassinada. Reconhecendo-se estarrecido e agoniado diante da presença daquelas duas criaturas que foram importantes no passado. Clarencio, junto de nós, informou Prestimoso. Sob a positiva invocação de Leonardo, como foi feita com Lula, mesmo jeito, Esteves, parcialmente deliberado pelo sono, ser desmembrado, comparece ao desafio. Feito por quem? Por Leonardo. O repouso noturno, disse ele, favorece a tarefa de entendimento. Sim, porque fica o corpo de carne lá, mas o espírito vai. É possível, sim, vir desdobrado. Né? Pela atração magnética mais intensivamente facilitada, quando o envoltório de matéria densa exige recuperação. Só quem precisa dormir é o corpo de carne, o espírito não. O espírito não dorme nunca, né? É repouso. Notamos que os três protagonistas da cena, que se improvisava, jaziam repetidamente hipnotizados. Os três estavam sob o influxo magnético de Clarence, né? Com vibrações de assombro e desespero, diante daquela situação dramática. Os três ali, protagonistas de uma cena do passado dramática para todos os três, né? Leonardo, porém, dando um salto para a retaguarda, depois chamou ele, compareceu o Esteves, bradou: Ah, agora sim, você viesse mesmo. Vejo-te fora da minha cabeça, eu te vi só na minha cabeça. Vejo como és. Liquidemos a nossa conta agora. É um desafio, né? Imediato. Risca-me dentre os vivos ou eu te riscarei. Ou seja, ou eu te mato ou você me mata. É mais ou menos essa ideia, né? Entre os vivos, porque Leonardo não tinha compreensão de ter morrido ainda. Que coisa impressionante, né? Não sei quantos anos. Risca-me dentre os vivos que eu riscarei. Os dois achavam que estavam ali, corporificados ainda. E a Antonina, muito mais, já mais elevada que eles, pediu por piedade. Piedade, acaba com essa confusão, disse ela lacrimosa. Né? Pires, Leonardo, no entanto, parecia não ouvir os apelos dela de jeito nenhum. Sob o olhar de Esteves, que observava a invisível repugnância, semi-apavorado Estevão,
e pôs-se em guarda, como fosse lutar com ele, não é uma coisa para esquecer, né? Sacudido pelas próprias reminiscências, lembranças, o recém-chegado respondeu: Ah, eu conheço você e eu te odeio. Você é um assassino. Lembrou do assassinato. Aí André disse: eles iam ali se agarrar um com o outro, engalfinhar-se, sem dúvida, como animais, enfurecidos. Mas Clarencio interferiu de imediato, imobilizando-os prontamente pela sua ação magnética, né? Tocado pelo ministro, tocou neles, e se houve um processo de renovado de transformação no próprio perispírito do ministro, né? Esteve, chegou naquele momento ali, tanto o ministro Clarencio quanto André Luiz e Hilário também, conseguiu ver. Houve um adensamento do perispírito dele, né? E chegou-nos e, surpreendido, ele, Esteves, aquietou-se quando viu a presença de Clarencio, André Luiz e Hilário. Clarencio confiou ele à nossa vigilância, de quem? De André Luiz e de Hilário. Vamos conta dele aqui. Dirigindo-se a Leonardo com voz segura, consultou: Meu amigo, extirpa, tira de seu coração, de sua mente, a ideia do crime. Livra-se disso, livra-se dessa questão, esqueça isso, apazigue-se, perdoe-se, cabe com essa história. Né? Achaste, acha-te cansado, enfermo, você está doente, você está dementado, porque não tira essa imagem da sua cabeça. Né? Você receberá a medicação que necessita para se curar desse problema, para tirar o esteio da sua mente. Você receberá toda assistência, eu lhe asseguro isso. No átimo, ausentou-se o ministro e regressou, trazendo dois amigos do plano espiritual para socorrer, para levar Leonardo, doente, dementado, para o lugar de assistência, né, no plano, os quais transportaram Leonardo semi-inconsciente, adormecido, para um santuário de reajuste, onde ele ia se tratar, para se sarar da sua loucura, né? Em que, mais tarde, nos receberia a assistência de quem? De André Luiz, de Hilário e do próprio Clarence, que irá assistir na casa espiritual onde ele ia ser albergado, certo? Então, assistência de Leonardo, feito aquele tratamento do lápis temporal para os três sarar os ódios que tinham, resolveu. Em seguida, Clarencio acomodou Esteves numa poltrona singela e recomendou-nos esperar ali, o próprio Clarencio, né? O novo companheiro, amedrontado, Esteves, obedeceu automaticamente, logo após, amparando Antonina, que estava angustiadíssima com aquelas cenas todas, com as lembranças do passado, né? Isso tá, o ministro Clarencio, amparando Antonina, procurou restituí-la ao quarto particular, ao corpo de Cátia, que ela estava desdobrada. Consideramos que então que se grande for a aventura da pobre senhora na véspera, visitando Marcos, o filho lá da bênção, a alegria imensa, naquela noite, na noite seguinte, portanto, assemelhava-se a desditosa a um trapo de sofrimento. E a angústia dela foi imensa, ao lembrar aquelas angústias todas do passado, aquelas dores, aqueles sofrimentos todos, né? Disse ele. Encontramos grande dificuldade para recompor. Quem? Ela está tão perturbada, tão angustiada, para recompor a tranquilidade dela em espírito e para religá-la à vestimenta de carne, para ela retornar ao corpo de carne, né? Quase inerte. Ela estava cansada, revelava-se imensamente torturada, confrangida, por mais de 2 horas, veio outra dificuldade, tão desequilibrada, mais de 2 horas mereceu, no especial, atenção, para poder se acalmar de novo. Somente depois, e considerável esforço de Clarence, aplicando as energias e tal, conseguiu refazer, acalmar ela um pouco. Vimos-la acordar no corpo de carne, exausta, porque quando você tem um drama desse, você vê que acorda no pesadelo imenso, você está acorda cansado, não é? Exausta e entontecida. Algo aconteceu muito grave. Algo aliviada por ter acordado, Antonina acreditava estar liberta de um estranho pesadelo que ela tinha vivido. Né? Ainda assim, sem saber explicar a razão, torturada e apreensiva das angústias, das emoções que passaram, continuava soluçando, emocionada da angústia que passaram. Acordou profundamente perturbada. Eu queria algumas coisas para você entender, afinando, terminando esse capítulo 14, para mim, de uma riqueza maravilhosa de informações. Primeiro, a bondade de Deus, que permite a cada um de nós, pelo instrumental da reencarnação, que, que é o meio que Deus nos utiliza para atender o fim, para atingir o fim. Que fim? A felicidade. A reencarnação é esse instrumental e a bondade de Deus, que sempre encaminha os seus emissários de amor a nos assistir,
aos nossos tutores, conselheiros espirituais, nossos amigos espirituais. No caso aí, uma simples prece feita por uma menina, um pedido de intercessão para tentar equacionar as dores de sua família, de Amaro, de Zumira, etc. Esse desdobramento que veio, essa assistência que veio, que vai assistir uma quantidade de criaturas dos nós do passado, de uma encarnação passada, desde a época do Paraguai, da Guerra do Paraguai, que tem muitas questões que a gente vai entender. Uma simples oração. Por isso, André Luiz Clarence falava lá que toda prece tem desdobramento. Uma simples prece, feita a mãezinha dela, que não tinha condições de atender, e foi refratada ao mundo espiritual, ao nosso lado, de onde ela tinha partido, causou essa assistência extraordinária, a bondade de Deus. E o mais importante, no meu entender, lembra que Jesus falava lá que fora da caridade não há salvação? Kardec diz isso no capítulo 15 do Evangelho, se eu não me engano. Mas está baseado no que Jesus falou. No dia do julgamento, dizia ele, será separada as ovelhas dos bodes, entender das ovelhas como sendo os puros, né? Aqueles que fizeram bem. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu tive nu e me vestiste, não tive alojamento, você me alojou, estive doente, você foi me visitar, estive preso e você foi me ver. Quem, na verdade, pratica a caridade, passe para a direita, está reservado para você as resplandecências celestiais. E aqueles que negaram, aí então te perguntar, mas mestre, quando foi que, na verdade, nós fizemos isso? Que vivimos no hospital, que vivimos doentes, não. Toda vez que fizesse a um dos pequeninos, a uma necessidade, for a mim que fosse feito. Essa é a expressão da caridade pura, que a mão direita não sabe que a mão esquerda faça, fazer o bem sem importar quem, benevolente para com todo, indulgência com todo. Ela lembrou de um ato que ela fez na companhia de Leonardo, que eram as festas em favor dos mutilados. E isso foi o suficiente para trazer um profundo consolo ao espírito atormentado dela, que ninguém lembrava. Mas esse ato de caridade foi o suficiente para ela ser assistida. Consolo, trazer alívio ao seu espírito. Veja a importância da caridade. Por isso, fora da caridade não há salvação, porque se existisse outro, Jesus tinha dito. Só existe esse o caminho. É a senha de acesso à felicidade desse altitude, sem dúvida nenhuma, é a caridade. Entendido essa? Como o amor em movimento. E esse ato de amor dela e Leonardo em favor dos necessitados, mutilados, foi suficiente para ela ser assistida, trazer consolo e trazer refrigério a seu espírito. Então, meus amados queridos irmãos, muito obrigado pela companhia. Se existir alguma dúvida a respeito que fora trabalhado aqui, por favor, nos digam. Se não, queria agradecer de coração a companhia generosa de vocês, para a gente reflexionar sobre esses assuntos tão importantes no despertar da alma, e convido-vos a estarmos juntos na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Tenha uma excelente semana, que Deus abençoe e proteja hoje, amanhã e sempre. Muita paz.